Oi, oi, meus picturescos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Viana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer a review com spoilers do live action de Mulan, que estreou aí no dia 4 de setembro. E esse vídeo ele vai estar aí ao ar na sexta-feira. O último ele foi ao ar mais cedo, então se vocês querem ver a review sem spoilers, vocês vão lá pro meu último vídeo que eu postei mais antecipadamente, lá no domingo, se eu não me engano, que eu postei. Então se vocês não querem ver com spoilers, vão lá ver sem os spoilers. E quando vocês assistirem o filme, vem aqui pra review com spoilers, porque aqui eu vou discutir mais sobre alguns pontos que eu gostaria de ter falado lá naquele outro vídeo que eu não tive a oportunidade, até porque eu não poderia me aprofundar no assunto que nem todo mundo assistiu, né, que foi o live action da Mulan. O live action da Mulan, como todo mundo já sabe, estreou no Premier Access lá no Disney Plus, que não tá disponível aqui no Brasil ainda. Ele só vai estrear aqui no Brasil só no dia 17 de novembro, e se eu não me engano, Mulan nem vai estrear aqui com valor pago no Disney Plus. Ele já vai estrear sem estar com valor pago, a gente já vai poder assistir ele de graça. Até porque as pessoas que têm o Disney Plus têm que pagar até pra ver o filme da Mulan. Ele é um serviço a mais, que aí você pode assistir o filme alguns meses antes da estreia mundial dele. Eu não concordo com esse tipo de forma que a Disney tá fazendo pra divulgar esse filme, principalmente porque o propósito desse filme, as mudanças dele, foi pra agradar os chineses. Então se você gosta de Disney Animações, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho do canal, porque ele sempre notifica os vídeos novos que eu tô trazendo aqui pro canal. Então se você não quer perder nenhum vídeo meu, ativa o sininho aí que você vai receber notificações, porque às vezes eu posto uns vídeos antecipados e também às vezes eu faço um vídeo extra que são todas as terças e sextas. Às vezes eu trago um vídeo extra que pode ser qualquer dia da semana. E agora vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é o uso do Xi no filme, que ficou muito confuso, principalmente pra mim, que eu não sabia nem o que era Xi e continuo não sabendo muito bem o que é, apesar de algumas pessoas terem me explicado e eu ter pesquisado, eu continuo não entendendo muito bem o que significa, mas o básico dele é que ele é uma energia que aí meio que nasce junto com a pessoa, como se fosse um talento, alguma coisa assim. E não deve ser confundido com magia, ele significa energia. E o pai da Mulan e as outras pessoas também sempre reforçam isso no filme, principalmente quando a Mulan tá no exército, quando o comandante aí fala pra ela, quando ele viu ela lutar junto com o outro soldado, que é o par romântico dela nesse filme aqui, que ele só dá algumas indiretinhas algumas vezes quando a Mulan está de homem, mas só que depois nada mais é tocado quando ela tá na sua forma de mulher, porque todo mundo já sabe que nessa versão aqui do filme ela tá lutando como mulher mais pro finalzinho do filme junto aos soldados, coisa que não acontece no filme, só acontece na última cena que eles estão salvando o imperador e a China. E eles vivem reforçando isso pra Mulan, por que ela não tá mostrando o Xi dela, por que ela não revelou o Xi dela, o comandante ele diz isso pra ela quando ela tá lutando lá no exército. E ela diz que não sabe por quê, a gente sabe muito bem por quê, né? Porque ela tá aí como homem, ela não pode se vestir de homem, na verdade ela nem devia estar aí no exército porque ela é uma mulher. Mas enfim, fica muito confuso aí eles dizendo sobre Xi, eles não dão nenhuma definição do que é. O pai dela no início do filme, ele tá conversando com ela quando ela é uma criança e ele não explica pra gente o que é. Apesar dela ser uma criança ainda não fica bem claro isso pra gente, eles nem chegam a explicar direito lá no filme, eles nem chegam a explicar. Então isso ficou muito confuso, não dá pra entender muito bem o que é Xi, o que leva as pessoas, eu não julgo, a ter uma interpretação errada do que é esse Xi. Outra coisa que eu quero falar aqui no filme é que tem esse novo par romântico aí no filme, até porque na animação eles trocaram, ao invés de ser o Shang, o comandante do exército, eles trocaram aí por esse menino que eu não vou estar lembrando o nome, mas que vai aparecer aí na tela, e a fotinha dele também. Eles colocaram ele como um outro soldado que tá aí junto com a Mulan na guerra, e na minha opinião ela teve muito mais tempo de tela com ele aí nesse live action, até porque na animação ele era o comandante e ele não tinha muito contato assim com ela, até porque ele não é um soldado. Já nesse live action aqui, ele é um soldado. E eu tô vendo muita gente aí que não tá sabendo muito bem o que dizer, que tá dizendo que a Mulan nesse live action, ela foi bom porque ela não terminou com um cara no final, que seria o par romântico dela. E eu quero falar pra vocês pra assistir a animação, ou pelo menos pra rever a animação, porque a Mulan também não termina com o Shang lá na animação. Pasmem, ela não termina com ele. Eles só convidam ele pra um jantar, mas não quer dizer nada. Eles podem muito bem não ter dado certo, mas a gente sabe que deu muito certo, até porque teve a continuação, e até porque é melhor pensar que eles terminaram
terminaram juntos do que não, né? E no live action foi basicamente a mesma coisa. Eles não têm tempo de ficar junto, eles nem sequer se beijam, até lá na animação eles não se beijam. Eu então acho bom vocês reverem a animação ou repensar o conceito de vocês de julgar essa personagem antes. E falar que a adaptação do live action dela é mais empoderada, porque ela não terminou com um cara no final, do que da animação, coisa que não acontece. E como eu disse lá na minha review sem spoilers, mas que aqui eu vou aprofundar mais um pouquinho, é sobre os vilões, que eu não gostei nem um pouquinho dos vilões, principalmente da bruxa, que eu fiquei decepcionadérrimo com ela, até porque eles venderam ela como uma personagem forte, que ela era toda mágica e ela podia se transformar em qualquer bicho que ela quisesse, ela podia se transformar em uma águia, ela é uma vilã, ela é uma personagem metamorfa, e acabou que no filme final ela ficou bem rasa e não teve aprofundamento nenhum nela. Eu fiquei muito triste com isso. Desde o início do filme a gente pode ver aí que ela já se revela como uma personagem metamorfa, ela é uma bruxa e ela tá independente desse vilão aí que é o Bodycan, e ele fica relembrando pra ela no filme que ele encontrou ela toda desolada aí porque o vilarejo dela não aceitava ela como era, que era uma bruxa, e ela retruca ele dizendo que ela não é só uma bruxa, ela é uma guerreira, e eles não mostram flashback nenhum, eles não aprofundam na história de nenhum dos dois personagens, eles não tiveram a preocupação aí de desenvolver a história da bruxa no filme, até porque eles disseram aí antes de lançar o filme que a bruxa e a Mulan teriam uma conexão muito grande no filme, e isso não aconteceu no live action, apesar de elas serem duas mulheres que não são aceitas aí pelo vilarejo delas, só que a história da Mulan é aprofundada diferente da bruxa. A gente nem sequer pode ter empatia e entender um pouco mais da personalidade dela, apesar da Kong Lee ter feito um trabalho incrível e o visual dela tá super instigante, mas o problema mais mesmo foi no roteiro, que não aprofundou nessa personagem e não soube aproveitar ela na história. Fora que era uma personagem tão forte e tão mágica pra morrer com uma flechada, gente. Pelo amor de Deus, eles podiam muito bem ter feito a bruxa lutar ao lado da Mulan contra o Bodycan, e eles teriam feito uma cena incrível. Eu garanto que teria sido super melhor do que o fim que levou essa personagem, o desenvolvimento dela também. E a gente também não vê que ela é dependente do Bodycan, até porque ela é prisioneira dele, entre aspas. Isso não acontece no filme, porque ela pode basicamente ali abrir o par de asas delas e sair voando. E não pense que isso só acontece com a bruxa, não. Isso também acontece com o Bodycan, apesar do fato agora desse personagem ter algum propósito, além de querer só o território lá desse imperador chinês. Ele diz lá no filme que o imperador matou seu pai, só que isso não é mostrado em nenhuma parte, não tem nenhuma cena em flashback, a gente não sente nenhuma empatia e a gente não apoia esse personagem por mais errado que ele esteja, a gente não vê algum propósito aí nessa vingança dele. Eu acho inclusive que se eles tivessem mantido só a bruxa como a principal vilã do filme e ela começar a ter tido compaixão aí pela luta da Mulan e pela personagem da Mulan, teria sido muito melhor do que apenas dividir o Shan Yu aí da animação em dois personagens. Eu revi o filme antes de gravar essa review aqui com spoilers, até porque na minha review sem spoilers eu tinha visto só uma vez, e eu acabei revendo ele e tive a ideia de gravar essa versão com spoilers e aprofundar em mais algumas coisas que eu não aprofundei nem podia lá naquela versão sem spoilers. Eu vi alguns rumores aí na internet de que a Disney tá possivelmente querendo uma continuação desse live action aí da Mulan, mas isso é só especulação, e eles podem muito bem estar considerando fazer um spin-off apenas pra bruxa da Kong Lee, até porque essa personagem aí não teve nenhum aprofundamento na história, como eu disse pra vocês, ela não é desenvolvida e teve um dos piores finais de todos os personagens do filme, até pior do que o do Bodycan, até porque o Bodycan a gente não tem nenhuma compaixão por ele. Já a bruxa a gente vê um outro lado dela, apesar de ter sido mencionado só em algumas partes do filme e não ter sido aprofundado nisso, de que ela não foi aceita pelo vilarejo dela. Eles podem muito bem aí fazer um spin-off sobre a origem dessa personagem, sobre como foi pra ela lidar com o fato dela ser mágica e ter aí os seus poderes em relação às outras pessoas do vilarejo, que eram pessoas normais. Se eles consideraram fazer até uma série pro Disney Plus sobre aquele príncipe sem noção aí do Aladdin, eles podem muito bem considerar fazer uma série dessa personagem que prometia muito mais e que acabou não entregando, apesar disso não ter sido culpa da atriz, mas ter sido culpa mesmo era do roteiro. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme.
filme com spoilers, pode comentar de boa aqui Podem comentar de boa aqui na barra de comentários com spoilers. Só não comentem lá no meu último vídeo sem spoilers, porque eu quero respeitar o pessoal que ainda não assistiu o filme. Como aqui nesse vídeo o meu propósito era citar um pouco mais sobre os vilões, que eu fiquei bem decepcionado, principalmente com a bruxa. E também na animação eu não gosto tanto assim do Shan Yu, mas em relação aos dois eu prefiro o Shan Yu, se também a bruxa tivesse sido desenvolvida. Eu falei um pouquinho sobre a Mulan, o que eu gostei nela e o que eu não gostei. Falei sobre outras coisas também, sobre a cultura. Então se vocês querem ouvir eu falando sobre isso, eu não vou citar aqui nesse vídeo, até porque eu não quero ser redundante e ser injusto com as pessoas que assistiram lá a review sem spoilers e vieram aqui assistir a review com spoilers. Quem ainda não assistiu a review sem spoilers, corre lá pra assistir, porque eu citei algumas coisas que eu não citei aqui nesse vídeo. Comentem aí se vocês ficaram decepcionados com os vilões ou se até mesmo vocês gostaram deles, até porque essa é a minha opinião, não é a opinião de vocês. Claro que vão ter muitas pessoas que vão concordar comigo, mas eu tenho certeza que algumas pessoas podem discordar sim. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme, o que vocês sentiram falta, e não vale falar que sentiu falta do Mushu, até porque eu expliquei no meu último vídeo que não caberia ele nessa versão da história, até porque eles quiseram fazer um filme mais sério, e esse roteiro aí não precisava muito do Mushu, até porque a gente teve aquela Fênix ali que meio que guiava a Mulan, apesar do design dela não ter sido muito bom assim. Eles deviam ter investido muito mais para um filme que ia pro cinema em relação aos efeitos especiais, do que aqueles efeitinhos aí meia boca que eles resolveram usar pro filme. Não se esqueça de curtir esse vídeo, recomendar pros seus amigos e se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Os links vão todos estar aqui embaixo no box de descrição para vocês. Vão estar alguns vídeos linkados aqui em cima também, então vocês vão lá conferir depois que acabar esse vídeo. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Beijos e fui!